O nosso Conversa Política hoje, diretamente dos estúdios da minha casa, né? Vamos conversar aqui com o advogado Frederico Reis, que é especialista em direito eleitoral. Gostou do estúdio aqui, Frederico? Sensacional, É sensacional. bom, né? Bom. Tem livros, né? Tem Você muito gosta? livro. Confesso que muitos Infelizmente, desses eu livros... não posso nem pedir emprestado, porque não tem tempo de ler agora, né? Confesso que muitos desses livros eu ainda não consegui ler, porque a gente gosta de comprar livro, Não, isso vai aí- comprando livro. Isso é um mal de quem gosta de livro. A gente Exatamente. compra E aí, livro e acha que vai ler tudo e acaba nesse não... momento, só para você ter uma ideia, eu estou lendo um livro do Ariel Palacios sobre os ditadores, né? E também personagens da política da América Latina, né? Muito bacana o livro, inclusive ele esteve aqui em Londrina, conversamos um pouco e tal. E estou lendo um outro livro daquele procurador da época aí do Fernando Collor, estou passando batido aqui, do Bolsonaro, no começo do mandato do Bolsonaro também, finalzinho do PT e tal. E estou lendo um outro livro também sobre marketing político, que é Você uma é coisa que a feliz. gente trabalha e a gente acaba pegando e lendo de... Olha aí, direito ó, eleitoral, tá vendo? o que eu leio atualmente. É maravilhoso. Leio e releio atualmente. E por falar em direito eleitoral, este nosso Conversa Política de hoje vai falar um pouquinho, ou bastante até, sobre convenções partidárias, tá? Estamos já chegando próximo do princípio das convenções. A partir do dia 20, todos os partidos já podem fazer as suas convenções. Geralmente eles deixam um pouquinho mais para o fim do período para fazer os acordos e tal, mas já podem fazer. Mas ainda estamos no período pré-campanha eleitoral. O que ainda dá para ser feito na pré-campanha, Frederico? São aquelas regras de pré-campanha, né? Sem ser redundante. Mas assim, os candidatos agora a gente vê que eles estão a flor da pele já para fazer campanha eleitoral. Está chegando, é dia 16 de agosto. Eles podem continuar informando que são pré-candidatos, eles podem colocar a opinião deles sobre os assuntos polêmicos, as plataformas políticas dele, sem pedir voto expresso, implícito, de maneira subliminar, sem usar as denominadas magic words, que é aquele pedido de voto que você, dentro de um contexto. Sim. Então, o candidato ele tem que ir aos poucos, né? O próximo passo dos candidatos agora é participar das convenções, né? Eu estou com algumas dúvidas aqui. Por exemplo, participa da convenção. Suponhamos que a convenção do partido X seja no dia 30. Participou das convenções, o candidato apresenta a sua intenção de ser o candidato, né, o pré-candidato apresenta. Como é que funciona daí? Tá tudo resolvido, então? Vamos falar de convenção, né? Convenção é uma coisa interessante, Cláudio, que assim, por mais que as pessoas entendam e vejam aquela festa, aquela algazarra positiva, discursos, a convenção é um ato muito sério, é um ato formal. E é um ato vinculativo aos candidatos e aos partidos, né? É na convenção que o candidato vai ser escolhido para participar de uma eleição, tanto da majoritária quanto da proporcional. É na convenção que os partidos vão decidir se vão coligar ou não. Ou seja, a convenção ele é um norte para os partidos. E, como eu disse, vincula tanto partidos como candidatos. Então, assim, a despeito de ser uma festa, e deve ser uma festa mesmo, da democracia, de ser aquela algazarra do bem, onde as pessoas vão falar, vão discursar, ele é um ato muito sério e formal. Você pode até colocar que é o primeiro ato, o grande ato do período eleitoral. Porque com a convenção você vai partir para o registro da candidatura. O primeiro documento para o registro da candidatura é a ata da convenção. Então a convenção é um ato extremamente formal. O que os partidos têm que se preocupar com a convenção? Estatuto. É no estatuto do partido que estabelece as regras da convenção. Publicidade, participação, coligações, as diretrizes partidárias.
Tudo isso está dentro do Estatuto do Partido e das diretrizes dos partidos políticos, né? Ainda há uma dúvida, até surgiu uma dúvida hoje, eu queria até ver com você, que é o seguinte, por exemplo, há uma emissora de TV que já marcou para o dia 8 de agosto um debate com os candidatos a prefeito. A dúvida como tem um prazo ainda depois do dia 8 para se mudar a candidatura, por exemplo, a majoritária, pode ter um adendo para deixar de ser candidato a prefeito e até fazer uma coligação. Excelente pergunta, Cláudio. Na realidade, as convenções elas são de 20 de julho a 5 de agosto. É ali que se decide quem é candidato. Depois disso, você não pode alterar o que foi decidido numa convenção. Mas nem uma ata depois? Não. O que pode acontecer? Você pode colocar na convenção, decidir que um órgão partidário vai ser responsável pela coligação. Porém, até o final das coligações, né? Até o final das convenções, que é 5 de agosto. Você pode decidir que um órgão partidário pode tomar alguma decisão sobre coligação, sobre candidaturas, mas até dia 5 de agosto. Depois desse prazo, você não pode acrescentar coisas novas na convenção, na ata da convenção. Inclusive... Mas não pode deixar, por exemplo, a ata em aberto até acho que é dia 15, né? Que é o último dia de candidatura. A ata não. Interessante sua pergunta, eu trouxe uma decisão do Supremo, do TSE aqui, que ele fala: quando já esgotado o prazo para as convenções, novas deliberações sobre a formação de coligações realizadas por órgãos partidários somente são admitidas se esta possibilidade ter sido expressamente consignada na convenção. Ou seja, a convenção é a alma da direção do partido. Certo. O mesmo TSE fala: é admissível a convenção delegar à comissão executiva ou a outro órgão partidário a efetiva formação de coligação ou a escolha de candidato, o que pode ocorrer até o prazo previsto no artigo 11 da Lei 5.504, a Lei das Eleições, para se pedir o registro das candidaturas. Então, assim, mesmo posteriormente, tudo aquilo que você ficou decidido nas convenções é o que vale. Claro, a gente não está falando de renúncia, falecimento, inegibilidade, que isso aí são coisas que você pode alterar os candidatos sem pela convenção. De outra forma, candidato tem que ser apresentado nas convenções. Por exemplo, se o partido não pode, por exemplo, deixar consignado que é candidato hoje, porém, se houver uma aliança futura com outro partido, ainda dentro do prazo, antes do prazo terminar para os registros, pode acontecer? Isso pode. Inclusive, eles fazem isso, né? Estamos em conversação com outros partidos que não realizaram a coligação ainda, a convenção ainda, para uma futura coligação. Mas terminado o dia 5 não pode mais. E constando na ata de convenção. Tem que constar que está aberto. Que está aberto e tem essa possibilidade. Até o dia 15 você está delegando isso para os órgãos partidários. Até o dia 15. Que é o prazo de registro de candidatura. Porque isso que era a discussão, né? Por exemplo, se a TV chama os candidatos que estão definidos na convenção, mas há uma alteração... Altera-se os candidatos. Na seguinte, sim, mas, por exemplo, o que é o problema, na verdade? Porque se um determinado candidato receber um outro candidato que participou também do debate como candidato e vira vice, ele teve uma propaganda dobrada. Né? Como é que faz? Eu acho que, assim, essas determinações têm que ser até o último dia da convenção, são 5 de agosto. O debate é dia 8 de agosto. Dia 8. E o prazo final, né, de registro é dia 15. O prazo de registro de candidatura é dia 15. Que pode acontecer alguém renunciar até lá, né? Exato. Por exemplo, olha, não rolou. Talvez fosse melhor marcar para o dia 16, né? É isso que a gente vai acabar discutindo. O que mais tem de interessante assim que a gente consiga falar com relação às convenções? Por exemplo, o que pode impedir o candidato, mesmo ele tendo
confirmado o nome na convenção, de não ser candidato, além, lógico, de morrer, de ter algum problema, que talvez não tão sério, mas... Né? Morrer talvez ele não queira, né? Não queira assim, e tal. Né? Cláudio, assim, para ele não ser candidato, acabando as convenções, assim, o próximo passo do partido e dos candidatos é você fazer o registro de candidatura. O registro de candidatura você vai ter que preencher as condições de elegibilidade. Que seriam quais? Aquelas previstas constitucionalmente. Está afiliado em partido político, domicílio eleitoral, está com os plenos gozos dos direitos políticos. Você não incidir nenhuma condição de inegibilidade, que seria para majoritária, não disputar o terceiro mandato, aquela inegibilidade de parentesco, dentro da mesma circunscrição não sair um parente seu, desde que você já tenha cargo público. Que aí a pessoa me fala, tem um município aqui que o marido é prefeito e a mulher é vereadora. É que eles entraram juntos. Certo. Então eles podem, ele está para reeleição, elas podem concorrer. Ela pode concorrer. Não incidindo aquelas regras da lei 6490, a lei da inegibilidade, que eu sou contra. Depois eu explico por que eu tenho sérias restrições com essa lei. E você preencher as condições de registrabilidade, né? Sim. Condições de registrabilidade, tem um autor que eu gosto muito, que é o Ramayama, que ele fala, condições de registrabilidade é tudo aquilo que não é elegibilidade e não é inegibilidade, mas é sério. É importante para a campanha. Então é registrabilidade. Que seria foto, declaração dos bens, tudo aquilo que é instrumental para você ter o seu registro de candidatura aceito. Então, assim, o candidato ele tem que estar dentro de todas essas condições. Por exemplo, um candidato que, porventura, tem uma condenação criminal transitada em julgado, ele está suspenso nos direitos políticos, suspenso. Ele não poderia ser candidato. Um candidato que foi condenado em segunda instância numa ação de improbidade, onde ele tenha sido condenado na devolução e enriquecimento ilícito, nas duas, ele não pode ser candidato. Um candidato, por exemplo, que apresenta uma foto a foto da urna, ela tem que ter uma série de características. Você não pode ter adornos, uma coisa que eu vou falar depois também. Ele é intimado a mudar a foto e não muda a foto. Sim. Falta uma condição de registrabilidade. Ele tem que fugir disso. Está com tudo certo, né? Mais uma dúvida, você estava falando em casais e tal, que de repente disputam a mesma eleição. Com relação à reeleição, por exemplo, eu já vi casos de um prefeito mudar de cidade e tentar ser... Prefeitos itinerantes. Exatamente. Já foi prefeito em 2, 3 cidades. E vai saindo, mas, né? Por exemplo, se ele está numa cidade, é eleito, é reeleito, ele pode ir por um outro mandato em uma outra cidade? O TSE acabou com isso, né? Antigamente era até comum em algumas cidades do Nordeste que são aquelas cidades conjuntas, né? Sim. Eleito numa e passava para outra. O TSE acabou com isso, dizendo que a elegibilidade é pessoal, é da pessoa, certo, não do cargo. Então, assim, ter dois mandatos, ele não pode ser mais candidato ao mesmo cargo na majoritária, né? Agora, nos últimos dias, o Tribunal de Contas do Paraná apresentou a lista, né? Ele apresentou uma lista com diversos nomes de personagens da política que estão com contas desaprovadas, né? Muitos que vão concorrer ou querem concorrer nessa eleição. Essa lista do Tribunal de Contas, ela já por si só, ela barra a candidatura ou tem que ser apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Não, ela não precisa ser apreciada pelo Tribunal Superior, não. Mas acontece o seguinte, muitas dessas contas que o Tribunal julgou são contas de prefeito no exercício do mandato de prefeito. Elas têm que ser julgadas pela Câmara depois. Elas descem para a Câmara para serem julgadas. Não sei se todas essas contas que apresentadas pelo Tribunal já desceram e tiveram o julgamento pela Câmara Municipal. Alguns julgamentos eles não determinam devolução e não importam em ato de improbidade. Esses julgamentos eles não impedem a candidatura. Então essa lista é tão somente uma lista administrativa que eles encaminham para o tribunal
e o tribunal depois vai fazer Tipo assim, joirar, dá uma olhada aí que pode ter coisa. Fique esperto o que está acontecendo aí. Certo. Outra coisa que acontece assim até com uma certa frequência é o candidato ele ter algum impedimento, inclusive por improbidade ou por até cassação de um mandato anterior, né, em uma outra função, seja deputado estadual, deputado federal, e mesmo assim ele consegue uma liminar e se candidata, né? E isso provoca, a gente tem percebido que provoca uma série de transtornos jurídicos. É possível barrar isso? Veja bem, Cláudio, assim, para ele conseguir uma liminar, ele teve que bater as portas do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, para dar uma liminar, deve ter antevisto alguma coisa grave porque nós estamos falando de direito fundamental, que é o direito de ser eleito, né? Isso é um direito fundamental do cidadão, né? Para ele ter tido uma liminar, numa primeira vista, deve ter surgido alguma coisa grave para o Poder Judiciário conceder essa suspensão da inegibilidade, né? Barrar isso, você corre o risco de barrar gente que realmente precisa de uma liminar porque aconteceu alguma coisa grave e que ele precisa. O que eu sempre acho que o registro de candidatura deve ser antecipado. 2, 3 meses antes. Sim. Por quê? Porque quando acaba todo o registro de candidatura, com julgamentos das ações, até mesmo em segunda instância, você vai começar a fase de campanha eleitoral. O problema hoje é que os registros de candidatura só vão ser julgados muitas vezes depois das eleições. Isso que afeta a segurança jurídica, né? Certo. No projeto do Código, só te interrompendo, no projeto do Código que está na Câmara, o registro de candidatura ele é antecipado. Sim. Para evitar um pouco essa insegurança que torna a eleição. É interessante que realmente já teve casos de terceiro turno. Terceiro turno né? aqui em Londrina mesmo. Aqui em Londrina mesmo já teve um caso de terceiro turno. Outra coisa, você estava totalmente falando... desgastante, totalmente. E aí eu lembro que quando houve o terceiro turno, se falou, inclusive alguns advogados que trabalham na área jurídica disseram o seguinte, que o provocador do terceiro turno, por não ter sido, não teria podido concorrer, ele teria que arcar com os custos, as despesas. Antigamente tinha esse entendimento. Mas ninguém paga, né? Ninguém paga. Hoje já não é mais esse entendimento. Né? Deixaram para lá, não dá. Eu participei desse terceiro turno. Foi extremamente desgastante. Sim. Extremamente desgastante. Outra coisa que você estava falando, né, com relação a adornos, como assim? Isso pode... A foto, a lei fala que você não pode ter nenhum adorno, por exemplo, um chapéu. Só que isso me remete à última eleição de deputado. Nós advogamos por Marco Brasil. Marco Brasil, nós chegamos à conclusão, depois de discutir com eles e fizemos uma defesa, de que ele tinha que concorrer com chapéu. Certo. Por quê? Pelo prisma do eleitor, ele é reconhecido como de chapéu. Inclusive, eu acho que ele nasceu de chapéu, Marco. Não duvido. Pelo prisma do eleitor, ele é reconhecido como o homem do chapéu. Sim. Se você tirar esse chapéu especificamente do Marcos, seria corromper até a imagem dele perante o seu eleitorado. Sim. E o dele foi deferido. Interessante. Eu lembro de um caso... Ocorre que, por exemplo, no Mato Grosso, onde você espera que seria deferido, porque é uma terra agrícola, não sei o quê, foi indeferido de um candidato a deputado também. Entendi. Eu lembro de um caso curioso, aí já tem a ver mais com o trabalho que eu desenvolvo de marketing eleitoral, né? Nós íamos gravar com os vereadores, e é sempre muito divertido, né? Porque aparecem umas figuras muito doidas, né? E apareceu um candidato que ele porque queria gravar com uma camisa azul. E eu falava para ele, assim, olha, a gente usa um sistema, né, que chama Chroma Key, em que é um fundo, era na época um fundo azul, para que você colocasse imagem atrás. Qualquer imagem você conseguiria colocar, fazia o recorte da imagem do candidato e eu colocava uma imagem atrás. E eu explicava para ele, assim, olha, você não pode usar a camisa azul porque vai atrapalhar na hora do recorte, você vai ficar vazando a imagem na sua roupa.
Então, a gente precisa que você use um outro tipo de camisa, com uma outra cor e tal. E aí ele virou para mim com muita seriedade, ele disse, não posso. Faz 8 anos que eu faço campanha eleitoral com a camisa azul. Se eu não fizer com a propaganda aqui para a TV com a camisa azul, eu posso não ser reconhecido pelo meu eleitor. Curiosamente, depois que terminou a campanha, eu fui verificar, e ele com camisa azul ou sem camisa azul, ele não foi reconhecido pelo eleitor, ele não ganhou a eleição. Mas temos mais curiosidades, né, Frederico, sobre a questão das eleições, principalmente esse processo de publicidade, o que pode, o que não pode, onde você pode frequentar. Por exemplo, esses dias atrás teve uma inauguração de uma grande delegacia aqui no Paraná, e eu percebi o seguinte, que alguns políticos estavam começando a circular. Até que alguém falou, galera, vocês não podem estar aqui. Nós vamos filmar, hein? Porque existe uma regra que vocês não podem participar de reuniões desse tipo, inaugurações, e aí eles acabaram indo embora. Assim, poder pode. Aguenta pode? As consequências depois, né? Mas então eu não estou entendendo. Pode ou não pode? Tô brincando. É que você falou de um jeito assim, você não pode estar aqui. Não. Se aguentar as consequências depois, vai ser caçado depois, né? E curiosamente, que era um evento que tinha vários tipos de policiais, né? Militares, civis. Não, tô brincando, não pode. É que o político ele se coça, né? Ele fica e tinha um lá que era apresentador de programa policial que estava lá, né? E aí eu cheguei meio no canto, assim, puxei ele do lado e falei, cara, você sabe que se alguém fizer uma foto sua aqui, você dança, né? Você vai perder a possibilidade de você se candidatar. E ele não sabia. Não sabia? Não sabia. Ou pelo menos disse que não sabia. Ou seja, vazou rapidinho para não ter uma foto. O fato dele não saber também não quer dizer absolutamente nada para ele. Né? Exatamente. Isso a justiça não se preocupa exatamente com isso. Né? O candidato, depois de 3 meses, ele não pode participar de inaugurações. Né? É uma dor no coração do candidato, mas ele não pode participar. Outra dúvida que é muito comum é que se o pré-candidato, ou até o candidato, ele pode frequentar prédios públicos, né? Seja um posto de saúde, uma escola, um ambiente de prefeitura, pode ou não pode frequentar? A lei fala que você não pode fazer propaganda eleitoral dentro de prédio público, né? Mas você tem que saber também o que é frequentar, né? Por quê? Porque assim, a conduta vedada, ela busca assim, manter a igualdade entre os candidatos. Se você vai passar na frente de uma escola e vai gravar um vídeo de você falando, isso é uma conduta que todos podem fazer. Todos podem passar na frente da escola e gravar. Sim. Não está afetando a igualdade, né? O que me parece que ele não pode é entrar na escola, na sala do diretor e ficar fazendo propaganda lá dentro, né? Então, assim, a lei fala justamente isso, mas ela sempre afirma sobre o princípio da igualdade entre os candidatos. Então, assim, me parece assim, aquilo que os candidatos podem fazer não deve ser reprimido. Então, assim, ele pode passar na frente do posto de saúde. Eu até vi eu estava vendo aqui com um pré-candidato falando, na rua, falando, assim, todos podem fazer. Sim. Isso não afeta a igualdade, né? Porque não pode ele ter algum privilégio eleitoral. Sim. Uma outra dúvida que eu percebi é o seguinte, que também já me perguntaram, e eu vou te encher de dúvidas, caro Frederico Reis. É o seguinte, algumas categorias, eu não sei se tem mais do que uma, mas pelo menos uma das categorias, que é o policial militar, ele pode se inscrever no partido até o dia da convenção. Né? Porém, ele estando na ativa, ele pode fazer propaganda ou ficar fazendo campanha, pré-campanha, em horário de expediente? Não, nem ele, nem servidor público, ninguém pode fazer campanha em horário de expediente. Né? Interessante. Interessante porque eu já vi, né? Não. A questão de já ver, eu também já vi bastante, né? Mas assim, o servidor público pode participar de campanha eleitoral? Fora do horário de expediente, pode. O que não pode, inclusive, isso é uma conduta vedada, né? Você designar servidor público para
campanha eleitoral de algum partido ou candidato. Ele tem o direito de participar das eleições, como qualquer cidadão, como qualquer eleitor, fora do seu horário de serviço. Certo. E tem uma outra curiosidade, né? Uma coisa que, já que você me permite dúvidas, Sim. se ele pode acrescentar o nome Sargento Fulano, Major Beltrano, pode. Ele pode. O TSE já falou que o nome, a profissão pode vir junto para fazer o nome eleitoral, o nome de urna. Aliás, agora com essa onda, vamos dizer, mais bolsonarista, é muito comum você ver candidatos, delegado fulano de tal, sargento não sei das quantas, tenente, capitão, major. E antigamente a gente ouvia muito professor, professora, não se vê muito advogado, né? Advogado falou fulano de tal. Né? Jornalista fulano de tal, acho que ninguém quer, advogado, também hein? ninguém Sei nunca não, vi, porque eu acho que não pega bem. Falar, jornalista fulano, acho que não. Advogado também nunca vi alguém se intitular advogado como nome de urna, não. Sim, são mais profissões assim que tem mais apelo popular. Apelo popular, né? exato. Certo. O nome é uma coisa interessante, viu, Cláudio? Eu acho assim, você pode escolher qualquer nome? Também não, né? O nome não pode ser ridículo, não pode atentar contra o pudor. Tá, mas aí é que tá. Mas deixa eu só falar por quê, né, Cláudio? Assim. E eu acho que está certo. Sem qualquer preconceito, não é nada disso. Eu acho que, assim, a política, as eleições, ela ainda é muito mal vista pelo eleitor. Então, assim, você tem que ter um mínimo de seriedade. Então, assim, um nome muito agressivo, muito chamativo, muito que atenta contra os costumes mesmo, eu acho que deve ser evitado. Até mesmo pela seriedade da justiça. Mas é uma coisa recente, porque eu já vi nomes assim absurdos sendo colocados. Sim. Não é recente, mas os nomes são colocados. Por quê? Se eu consigo te provar que eu sou conhecido assim, seria uma injustiça para mim, candidato, que não fosse permitido. Sim. Você vai lembrar de um caso interessante, Bonilha, que não era o nome dele, né? Sim, não era. E teve um caso que a família questionou a utilização. E o que a Justiça Eleitoral falou assim? Ele é conhecido assim. Né? Para o eleitor, sim, ele é conhecido assim. Você tem que ter, em algumas situações da campanha, do período eleitoral, você tem que analisar pelos olhos do eleitor. E não pelos olhos do candidato. Né? O eleitor o reconhece assim. Eu me lembro de um caso que eu até fui dar uma palestra uma vez em Ponta Grossa para diversos partidos, né? Era na verdade de uma grande coligação que tinham diversos partidos, e uma das pessoas presentes lá me perguntou qual nome ela deveria usar. E eu achei curiosa a pergunta. Ele falou, mas como assim? Aí ele falou, não, meu nome é João não sei das quantas e tal. Eu falei, tá, mas qual que é o problema? Ele falou, é que todo mundo me conhece como Sassá Mutema, que era um personagem do Lima Duarte, né? Numa novela de uma TV. E eu falei assim, mas todo mundo te conhece assim? Não, as pessoas só me chamam assim há muitos anos, né? Se eu falar o meu nome, ninguém sabe quem eu sou. Aí eu até brinquei, falei assim, então você deve usar o nome Sassá Mutema, não há problema. Né? Agora, com relação realmente a alguns apelidos que são bem assim chulos, então a justiça tem barrado, é isso? Tem barrado. A justiça ela não tem barrado. E essa questão desses nomes chulos é opinião pessoal minha. Né? Eu acho que não deveria. Certo. Por quê? Porque assim, há um preconceito com político, há um preconceito com eleições. Quantas vezes você fala assim, vamos ter que votar, vamos ter como se fosse uma... Sim, um peso. Um peso. Então, assim, eu acho que a justiça também tinha que analisar isso para ter um pouco mais de seriedade. Mas, por exemplo, assim, nós podemos falar qualquer nome aqui? Pode, lógico. Não tem censura? Não, eu fui numa cidade pequena aqui. O cara levanta a mão e fala, doutor, eu posso colocar o nome como eu sou conhecido? Eu falei, dá medo quando perguntam assim, né? Não, eu acabei de explicar tudo sobre nome. Ele faz uma pergunta dessa. Eu falei, pode. Qual é o nome que você é conhecido dele? Zé da Rola. Aí o candidato a prefeito olha para mim, é verdade, é o Zé da Rola. Falei, talvez fosse barrado. Viu? Sim.
Mas ó, é curioso mesmo, porque há nomes assim, Absurdo, né? absurdos, absurdos. Tem outra característica Outra que coisa a de nome justiça... importante falar, eles não podem ter nenhuma vinculação com órgão público, nem com federal, Ah, é estadual e municipal. verdade. Do postinho pode, Do postinho pode, da saúde pode, mas não pode do ser hospital, do do postinho, PROCON, do postinho da Vila Recreio. do Aí PROCON não pode, o fulano do INSS não pode. Não, mas por exemplo, se eu colocar lá, olha, Cláudio Oste, eu sou o Cláudio Oste do posto de saúde da Vila Recreio, pode? Posto de saúde da Vila Recreio não, né? Não, né? Que aí fica muito identificado. Identificado. Você quer ver que eu tive um caso na última eleição para municipal. Ele saiu como o fulano do hospital. Não, o Ministério Público entrou. Não pode. Você tem um hospital na cidade. É. Não, mas nós defendemos. Assim, o problema não é o hospital na cidade. O hospital não é o nome de órgão. E ele foi permitido participar. Exato, não é o nome de um órgão. Então, assim, você tem que ver assim, não pode sair como fulano da Secretaria de Saúde. Isso não tem jeito. O resto, hoje o TSE liberou até pessoa jurídica de direito privado, você pode colocar o nome. Como assim? Fulano de tal de uma empresa qualquer. Ah, tem muito disso, né? Tem muito disso. Porque a empresa privada... Eu já vi os casos, tipo assim, fulano da farmácia tal... Sim. Né? O cicrano da rola não sei das quantas. Exatamente. O TSE falou que é permitido perfeitamente isso. Desde que seja empresa privada. Uma referência É. privada. Bacana. Mais alguma coisa assim que essa questão do nome ainda confunde o eleitor, ou confunde as decisões da justiça, ou na verdade não é nem exatamente confundir, mas que há decisões assim que O são nome não mais pode confundir o eleitor. Por exemplo, você colocar um nome muito parecido com a majoritária, que causa confusão ao eleitor. Certo. Isso não pode. É muito complicado. Nós tivemos quase um caso de nomes iguais na última eleição. Ou melhor, apelidos iguais. Ah, sim, sim. Então os dois vão registrar pelo mesmo apelido. Falei, mas não vai dar, como é que nós vamos? E já pedi para o meu cliente, você já vai provando que desde as Prisca Zero você já era conhecido como esse sobrenome já, viu? Mas esse apelido, né? Só que a outra parte desistiu. Não quis continuar, não teve essa... Porque eu lembro que na última eleição para o Legislativo, tinha Bolsonaro para tudo quanto é lado, né? Fulano que é amigo do Bolsonaro. Lula também, né? Tio do Bolsonaro. Lula também. Não sei o que, Lula. É verdade. E essa adoção de sobrenome de outras pessoas não pode causar, tipo assim, opa, não pode, eu não deixo. O dono do nome reclamar. O dono do nome vai estar adorando, né? Sim, mas, por exemplo, se você no mesmo estado... Vamos voltar para o Bonilha, né? Ele conseguiu provar que ele era conhecido por aquele nome, né? Mas há muito de você usar um nome do momento, né? É que eu não acho que a pessoa, se a pessoa bater o pé, assim, me parece que ela vai conseguir tirar, porque a pessoa não vai conseguir comprovar que sempre foi conhecido com aquele nome. Exato. Né? Mas para aquele que tem o nome utilizado é bom, né? Sempre na mídia, né? E mudando um pouquinho de assunto, mas ainda continuando na área jurídica, a gente sabe que eleição hoje em dia ela é extremamente judicializada, né? Por infinitos motivos, em especial para encher o saco do candidato adversário. Quais são, assim, as ações, as denúncias mais comuns que vocês... Né? Propaganda? Nessa fase de pré-campanha, então, você tem que fazer vocês que eu digo jurídico, tem que ter um filtro muito grande para não ficar entrando em toda a aventura, porque o que os candidatos querem é que você entre contra os adversários mesmo, né? Sim. De preferência leva uma multa. Mas assim, se não for uma coisa assim muito escancarada, eu acho que você não deve provocar a justiça eleitoral, né? A intervenção da justiça tem que ser mínima. Nós tivemos uma reunião agora com o Poder Judiciário, me lembro do juiz falando, a gente tem que respeitar o voto, né? E é verdade. Sim. A gente tem que respeitar o voto, né? Eu tinha um conhecido meu que falava assim, o voto garante, mas a última palavra é eleitoral, porque transita em julgado, né? Exatamente. Mas assim, a gente tem que respeitar o voto, né? Para a democracia, é melhor que o voto seja respeitado. Mas
Muitas vezes não é, né? Não, você não pode concordar, por exemplo, com um abuso escancarado. Né? Sei. Um abuso assim que você consegue visualizar que alterou o resultado de uma eleição. Hoje em dia a gente não fala mais em proporcionalidade, assim, a gente não vai contar os votos, só isso aqui foi responsável por tantos votos, você fala em gravidade da situação. Mas assim, você tem que ver se esse abuso ele é tão grave a ponto de transformar uma eleição normal em fora da normalidade. Aí o que a justiça faz? Ela volta à normalidade. Aí sim, aí eu acho que você pode entrar na justiça, deve entrar na justiça. Senão, a gente tem que respeitar o voto sempre. Né? Com relação à propaganda para sacanear o adversário, né? Lembra que há casos e mais casos de panfletos apócrifos, agora fake news. Aquela época dos apócrifos, né, Cláudio? Coisa linda. Terrível. Né? E agora com... fake news, né? Fake news. Inteligência artificial. Exato. O que a justiça consegue barrar? Porque, por exemplo, no caso da fake news, você tem que ter uma estrutura de investigação para descobrir de onde veio e quem está repassando. Sim. A justiça já tem isso? Já. A justiça eleitoral, cada eleição que passa, ela está mais modernizada. O grande problema disso, assim, eu vi uma decisão que o TSE colocou que a informação estava fora do contexto. E isso eu acho perigoso. O que é fora do contexto? Pois é. Né? Não, lá atrás ele meteu a boca neste candidato porque eles estavam adversários, mas agora eles estão... Não me parece que esteja fora do contexto isso. Até porque foi naquele contexto. Sim, né? Exatamente. E ele fez. Você não inventou, você não criou nada. Ele fez. Então, assim, essa... O TSE também deu uma decisão que eu achei também a se pensar. Né? O que você fala de propaganda eleitoral antecipada? Você não pode pedir voto. As magic words que você tem que ir lá analisar. O que é magic word para a pessoa entender? Vamos juntos. Vamos comigo. Vamos na caminhada. Um novo futuro. Eu falo, gente, obviamente você está conclamando alguém para ir junto com você. Né? Com certeza. Mas o TSE na última eleição, e agora a gente tem que ver se foi um caso isolado ou vai continuar, ele fez uma propaganda antecipada pelo conjunto da obra. Certo. Que foi isso? Foi o caso do Bolsonaro. Motociata, discurso, tudo isso. Ali não teve pedido de voto. Ali não teve nem magic words. Ali não teve pedido. Mas, pelo conjunto da obra, foi uma propaganda antecipada. Sim, sem dúvida. E ele foi condenado. Então, assim, essa alteração de posicionamento, ela assusta um pouco. Você tem dado muita palestra, né, sobre essa questão eleitoral e principalmente como se resguardar para não cometer crime eleitoral. O que chega mais de dúvida dos candidatos, dos pré-candidatos? É a questão da propaganda mesmo. Né? Propaganda, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Você não pode impulsionar conteúdo negativo. Sim. Entendeu? Eu acho que você não deveria impulsionar calúnia, injúria e difamação. Sim. Ofensa. Conteúdo negativo, assim, você não é um bom administrador. Na minha concepção, eu poderia impulsionar. Sim. Porque é uma opinião sua. Exatamente. Isso aí não é nem calúnia, nem injúria, nem difamação. É uma opinião. Mas você não pode impulsionar conteúdo negativo. Na pré-campanha, você não pode fazer o pedido de não voto. Assim, eu não vote em fulano. Não vote nesses candidatos. Por quê? Porque a justiça acho que entendeu que não pode. É muito relativo também. Você não está ofendendo, você não está caluniando, você não está injuriando. Sim, mas, por exemplo, eu ouvi agora há pouco, né, num áudio, um candidato a prefeito à reeleição dizendo o seguinte: o fulano disse que eu não gosto de pobre, né, e colocou isso nas redes sociais. Você vê que é engraçado que esse negócio do pobre em toda eleição tem, né? Toda eleição tem. Toda. A crítica ao governante, ela pode ser ácida, ela pode ser dura, ela pode ser contundente, ela não pode ser ofensiva.
E nesse caso a pessoa precisa provar que o fulano não gosta do pobre. Mas né? me parece que você não está ofendendo. Mas Me não é uma parece- ofensa você dizer que o outro não gosta de pobre, eu quer acho, dizer, eu acho que isso marcar, tá carimbar na mas cabeça eu acho que isso está no dele. limite É, da campanha eleitoral. A campanha eleitoral tinha um desembargador que falava que não é piquenique de freira, né? Campanha sim, eleitoral, sim, né? sim. É. Então, assim, eu acho que está no limite. Por quê? Porque ele também pode chegar na rede social e falar assim, aquilo que ele falou é mentira. Por causa disso, 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 disso. Então, me parece que essa questão está bem no limite da crítica dura, contundente, até injusta, mas da crítica. Doutor Frederico, Diga-me. há uma briga por conta dos números dos candidatos, não é? Uns que dão mais sorte, que dão menos sorte. Eu sempre achei uma baita de uma bobagem, porque eu me lembro que às vezes o candidato chegava para mim e falava assim: não, mas esses números são mais fáceis de digitar. Eu falava para ele o seguinte, que há quantas décadas que as pessoas vão no caixa eletrônico sacar dinheiro? Há quantas décadas digitam no celular ou no telefone Pelo números? telefone, Né? Qual que é essa conversa de que tem os números, eles precisam ser em sequência? Cláudio, eu lembro uma vez que eu fui Não participar consigo de uma... entender essa pecha de que vai dar sorte se eu Não faço, tiver não, esse mas nem número. sorte assim, é mais fácil para o eleitor. É mais fácil para o leitor. Eu lembro que eu fui uma vez dar uma palestra jurídica e antes de mim tinha o rapaz do marketing, né? Ele colocou a urna na tela e fala, gente, presta atenção. Olha como é mais fácil esses números para o eleitor. Sim, E se olhar para os candidatos, eles tudo desesperados sim, e brigando que agora queriam um número, né? sim, sim. Eu acho assim, você tem que escolher o número do seu agrado, não que isso Sim. vai fazer alguma diferença. E há disputas por números, Sim, né? sim. O que a legislação falou? Assim? Ou vocês entram num acordo a sorteio. Porém, existem duas exceções. A primeira exceção foi aquele que, pelo mesmo partido, já concorreu à eleição anterior, ele pode manter o número que disputou. Uma forma até de privilegiar o partido e o candidato, né? Fiel, a fidelidade partidária. Né? Sim. E a segunda exceção, aquele que é detentor de mandato e trocou de partido, ele pode pedir para a direção desse novo partido um número, escolher um número Que seja que seja próximo do que próximo era que ele do era anterior. E me parece que esse inciso segundo, ele só é válido se ele não choca com o primeiro, né? Sim. Então são essas duas exceções do número. O resto, eu acho sempre interessante você fazer uma prévia. Porque uma coisa interessante, Cláudia, é que convenção. Claro que a convenção é um lugar de debate, de democracia, tudo, mas assim, nada impede que você venha tendo essas discussões antes. Sim, Em com prévias certeza. no partido, É. em prévias com outros partidos, para você chegar na convenção, minimamente já sabendo o caminho que vai trilhar. Tanto os partidos como os candidatos. Né? Certo. Então, assim, pense nos nomes antes, já veja os nomes, se é possível, se não é possível, nos números, faça umas prévias. E quando os nomes são iguais, quem que fica com o nome? Porque tem alguns nomes, por exemplo, Antônio da Silva, tem vários. Existe a legislação fala que se você já é candidato, já foi candidato, você tem preferência. Se ninguém for candidato, você vai abrir uma oportunidade de se provar. Quem que sempre foi conhecido como ensino. Como eu falei para você, quase que nós passamos por isso na última eleição. E se não resolver nada disso, vai para o juiz decidir. Normalmente por sorteio. Rapaz, interessante, viu? Porque... Chegar nessa fase foi muito. E aí as pessoas, perdi porque não consegui o meu nome. É terrível, né? Eu acho que a pessoa tem que batalhar pelo nome que é conhecido. Né? O resto... E pra gente encerrar, que já são quase 50 minutos de prosa, louco, rapaz, rápido. aqui a gente conversou bastante. O que você imagina que vai ser essa eleição em termos jurídicos? Você acha que haverá muita guerra jurídica ou as coisas vão ficar um pouco menos problemáticas? Bem, Cláudio, assim, eu acho que aqui, vamos colocar a realidade aqui no norte do Paraná, que é onde eu estou atuando mais. Eu acho que vai ser um pouco menos problemática, porque eu acho que não está tendo muita polarização.
Você percebeu isso que Esquerda não e está direita. vendo? Ah, é verdade? Aqui. Você tem notado isso? Aqui é onde eu atuo, né? Certo. Obviamente, por exemplo, se você pega São Paulo, Hum. São Paulo já começou a guerra jurídica antes, né? Sim, sim. Aqui eu não tenho ciência, assim, afora umas impugnações de pesquisa. Outra coisa que eu ia te perguntar, a pesquisa é uma baita ferramenta de trabalho em campanha eleitoral, né? Se tem registro, você pode divulgar. No entanto... E se não é impugnado, né? Isso, se não é impugnado. No entanto, há diversos tipos de metodologias para você fazer pesquisa. E eu percebo o seguinte, tem muitas pesquisas já sendo impugnadas, né? O que dá brecha para impugnação, por exemplo? Ele tem que colocar na pesquisa o método utilizado. E às vezes o método utilizado, por exemplo, ele é contrário aos dados que estão registrados no TSE. Eu já participei de eleição onde o cara esqueceu de trocar o disco da pesquisa e colocou uma outra cidade em Londrina e lançou. Aí você olhar assim e fala, não pode, né? Londrina não é assim. Por exemplo, a Londrina, se não me engano, tem 51% de mulheres, né? Sim. Esse percentual tem que ser respeitado na pesquisa. Ele apresenta uma pesquisa com 45% de mulheres. Então, assim, o que se impugna na pesquisa? As informações que você utiliza para fazer as pesquisas não são verossímeis. Mas, por exemplo, esses percentuais, a base é o IBGE ou é o IBGE? IBGE. Acho que na fonte de dados do TSE é sempre o IBGE. Questionário. Quando a pergunta é um pouco mais tendenciosa. Sim. Eu lembro uma vez que nós impugnamos uma pesquisa, quando nós fomos ver o endereço que o Instituto deu para a Justiça Eleitoral, era um terreno baldio. Nós fomos lá, tiramos foto, mostramos para o juiz, falando, não dá, né? Sim. E foi suspensa a pesquisa. E há muita, realmente há muita pesquisa que Mas sabe o não... que acontece, Raul? O Cláudio? A pesquisa, eu acho que ela tem que ser tratada como você falou no começo. É um instrumento de propaganda fantástico, né? Sim. E eu acho que ela tinha que começar a ser tratada como propaganda, porque isso muda uma eleição. Ajuda muito ainda. Eu me lembro, assim, você participou comigo numa eleição do Howling. Sim. Apareceu uma pesquisa do nada, quando colocou ele lá embaixo, quase que acabou com a campanha ali. Exato. E a gente tinha os números internos que não correspondiam à verdade, né? E aí a gente passou a semana toda gritando em todas as propagandas que o Instituto mentiu, o Instituto errou, o Instituto fez bobagem. E acabou dando certo. Sim. Mas ela tem um poder muito grande, inclusive, de desestimular a equipe de trabalho. Sim. Né? Eu escrevi há muito tempo atrás, acho que foi para a revista da OAB, sobre esse fenômeno. Por quê? Porque o brasileiro tem aquela mania que eu não posso perder o meu voto. Exato. Né? E é curioso, porque eu achava que isso já estava um pouquinho jogado no lixo, sabe? E recentemente alguém veio me falar isso. Não, para quem você vai fazer a campanha? Me perguntaram. Eu falei, eu vou fazer essa campanha e tal. Por quê? Eu falei assim, eu tenho que ver porque eu não quero perder meu voto. Eu falei, cara, independente de quem você vai votar, você não perde o voto. Sim. Né? Até porque geralmente tem um segundo turno, aí vão dois candidatos, etc. Mas você não perde o voto, você exerce o poder de dar a sua opinião em quem você quer votar, independentemente de quem quer que seja. Eu na minha opinião pessoal, por exemplo, devia ser proibido pesquisa 15 dias antes da eleição. Não sei se você recorda, Cláudio, quando a pesquisa era Liberato, jornal, tudo. Você abriu uma página, tinha uma pesquisa. Virava para o jornal, era outra pesquisa. E aí vai, né? E aí... E outra coisa, né? Às vezes você tem pesquisa que sai na véspera da eleição. Aí realmente é um complicador, porque o eleitor, esse mais indeciso, que tem uma outra, né? Eleitor é um cara esquisito, né? Ele fica olhando, mas ele às vezes, aliás, às vezes não, muitas vezes ele decide no dia, né? Principalmente para o legislativo. Ainda para o executivo, geralmente ele já tem o nome,
uns dias antes do Tem um pleito. norte, né? Tem um norte ali, né? Agora, para o legislativo, é impressionante como ainda tem gente que chega nas urnas, né, lá nos espaços em que vai ser votado, procurando santinho no chão para ver se acha alguém que ele conhece. Na época da eleição, a gente visitava o colégio, né, como fiscal do partido. Né? Sim. Quantas vezes eu já ouvi, você vê aquela família inteira, alguém pergunta, é para quem que nós nosso voto mesmo? É verdade. E a família já decidia lá para quem ia votar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela prosa, eu que Fernando. agradeço. Frederico Reis, quase te chamei de Fernando por algum motivo que eu também não sei, e você não tem nem cara de Fernando. Não tem, isso realmente. Mas a prosa foi boa até porque esclarece muita gente, né? Das regras principalmente, ainda há muita dúvida, né? E essas dúvidas persistem, e é importante que a gente sempre possa vir debatendo para deixar as pessoas um pouquinho mais esclarecidas sobre essas regras eleitorais. Foi um grande prazer. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque tem sempre vídeos interessantes para você, para a gente e para todas as pessoas que gostam de política. Até a próxima. Até a próxima. Até mais, gente.